Bom dia, galera. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2017 e a notícia que saiu publicada ontem foi a seguinte. 7 PMs são investigados por matar 2 suspeitos na zona norte de São Paulo. Idoso ficou ferido em ação. Aposentado baleado criticou a ação ocorrida em abril de 2016, quando estava com sobrinha no colo. Eles, segundo o idoso aqui, o aposentado, abram aspas, eles poderiam ter matado alguém inocente, como eu ou a criança, fecha aspas. Procurada, PM não se pronunciou. Beleza, né? A maioria das pessoas vão ler essa notícia. Essa aqui é a primeira, né? Vejam na imagem aí, tá lá. A chamada, né? Beleza, daí tem uma chamada aqui, aí você começa a descer. Aí você vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aí, ó, tem um parágrafo com letras aqui negritadas, né, coloridas, vermelhinhas, para te chamar a atenção. Dizendo o seguinte: neste mês, a reportagem publicou matéria na qual mostra que, aí abre o destaque, o número de pessoas mortas por policiais militares e civis fora de serviço bateu recorde em 2016, com 163 mortes. Beleza, desde que você continua descendo aqui a reportagem, tal. Opa! Outra chamadinha aqui, com letras garrafais, dizendo o seguinte. O aposentado criticou a ação da polícia, que segundo ele usou 15 viaturas. Quero saber só como ele contou essas 15 viaturas aqui, estando nesse estado traumático aí na hora, sei lá. Mas beleza, daí ele fala o seguinte, abram aspas, eles poderiam ter matado alguém inocente, como eu ou a criança, fecham aspas, afirmou ele. E aí, acaba. Como a maioria das pessoas não vão ler, né, toda essa reportagem, as pessoas pegam só aquelas partes principais, então está claramente a reportagem aqui querendo denegrir a imagem da polícia. Colocou o textão bem grandão lá em cima, depois mais uma parte vermelha e depois mais um parágrafo em letras garrafais, porque sabe que as pessoas só vão ler aquela parte ali. O que aconteceu nessa ocorrência? Como eu sei que ninguém vai ler a reportagem inteira, eu vou contar aqui mais ou menos o que aconteceu. Um cabo da Polícia Militar estava no seu horário de folga numa academia lá em Pirituba e na hora que ele foi sair com seu veículo foi abordado por 3 bandidos. E aí ele reagiu, os 3 correram, umas viaturas que estavam passando ali na região viram o perereco, foram para dar o auxílio para esse policial que estava de folga. E aí o que aconteceu? Prenderam um vagabundo de 16 anos. Houve troca de tiro, mataram um vagabundo na rua, que inclusive na foto da reportagem mostra o corpo dele com a arma que ele estava usando para roubar do lado. E o terceiro vagabundo invadiu a casa aí do aposentado. E, lógico, tendo esse estado de flagrância, os policiais invadiram a casa do aposentado. Invadiram não, né? Entraram, porque estão autorizados pela Constituição Federal. Entraram na casa do aposentado e aí houve troca de tiro entre esse último ladrão aí e acabou matando ele também. Então, foi essa a ocorrência. E o que é interessante da gente ver? Na própria reportagem diz assim num parágrafo, ó, para a investigação, segundo a reportagem, o adolescente, segundo eu, o ladrão, confirmou que ele e o Claudinei, que era o outro vagabundo que morreu, planejavam assaltar pessoas próximos ao ponto de ônibus em vias perto da Avenida Paulo Ferreira. O adolescente, segundo a reportagem, o vagabundo, segundo eu, disse que não conhecia Cássius, que era o outro ladrão, e não explicou se tentou assaltar o cabo. Diante dessas dúvidas, né, ele será novamente ouvido pela DHPP. Não há confirmação se o adolescente, o vagabundo, está cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Caso se foi entregue à sua família. Pronto, fim. Essa foi a reportagem. Então resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui, porque mais uma reportagem querendo denegrir a imagem da polícia, colocando assim, letras garrafais ali, só o que interessa, entre aspas, para a reportagem, né? Falando, 7 PMs são investigados por atingir um aposentado. O aposentado falando que tinha 15 viaturas, não sei como é que ele contou isso, mas eles não devem agir desse jeito, sem nem contextualizar a situação. Não estou falando que o aposentado aqui com sua neta no colo
se sentiu ali amedrontado e tal, mas ele tem que colocar a culpa no vagabundo que entrou na casa dele com a arma. Poderia até ter feito ele e a neta como refém. E aí poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Então, sempre que aparecer alguma reportagem tentando denegrir a imagem da polícia ou de qualquer órgão aí de bem da sociedade, eu vou tentar aqui, dentro do possível, gravar um vídeo para rebater, para não ficar só a versão deles jogada no ar aí. Pelo menos tem alguma posição contrária aí, que no caso a minha. Beleza? Bom dia a todos aí, forte abraço.